Podcast. Memes futebolísticos. E aí, rapaziada, tá começando mais um podcast da Memes Futebolísticos. Lembrando que o áudio desse podcast estará na descrição. E escalado no nosso podcast de hoje, Dave. Eu aí nessa porra. Gustavo, o torcedor mais fanático do Coritiba. Operário joga bola pra... Fidelis. Pra caramba. E aí, rapaziada, sentiram minha falta? Aposto que não. Nem eu senti tua falta, cara. Nem minha mãe sente. Vamos repercutir um pouco o que aconteceu nesse final de semana, na semana anterior também, tivemos Copa do Brasil. Esse final de semana a gente teve Série A. E aí, Dave, o que tu achou? O que tu achou do jogo do Corinthians, Dave? Empatou com o Inter. Cara, bom jogo. Tirando o roubo que teve, claramente. 4 impedimentos. Põe no DVD aí. 2005 sendo pago aí pros caras parar de chorar. Pra nós, cara, um jogo até que... Um jogo bom. O Corinthians começou bem a partida, depois deu uma decaída. Segundo tempo, voltou melhor. Não sei se o Inter que caiu, o Corinthians que melhorou bastante. Mas se você vê uma grande diferença do time aí do Jair pro time do Loss. Uma gigante, assim, diferença. Você vê que o time tá mais organizado. O Matheus Vital mesmo não dá pra ser banco nesse Corinthians. O que nós precisamos melhorar aí, o que o Jair precisa melhorar ainda é o ataque um pouco. A lateral esquerda é caso perdido, né? Porque o lateral que tem ali... Aliás, o Corinthians contratou agora, mas só vai jogar em 2019, o lateral direito, o Michel, que jogava no Las Palmas. Então pode ser que ano que vem o Mantuan seja usado no lugar do Douglas ali de volante, porque o Douglas também não tá agradando nada, apesar de ter feito gol, que também até o Roger faria ali. Mas se não emprestarem um menino pra Ponte Preta também, né? Porque Corinthians parece que tem uma filial na Ponte e no Oeste, todo jogador que vem da base e vai pra lá. Mas... Bom, um bom jogo em si, assim, foi bom. 1-1, justo assim, porque os dois jogaram bem, mas como foi um gol totalmente irregular, o Corinthians poderia ter saído com a vitória. Acho que pra quarta-feira deu um ânimo melhor, assim, pra torcida. E, Gustavo, o Atlético ganhou o clássico? Será que é considerado clássico aí com o Paraná 3-0? Paraná praticamente já nas B. Clássico por causa da torcida do Paraná. Mas foi um atropelo, foi um massacre, foi uma surra ontem. Atlético fez 3-0 a hora que quis, a hora que apertou. Jogou os 20 primeiros minutos, fez 2-0, depois deu uma tirada de pé, até pela maratona de jogos que o time vem enfrentando. Ele foi para Caracas com o mesmo time, fez uma viagem longa, jogou na Venezuela, voltou, os mesmos jogadores entraram em campo ontem deu até para poupar alguns jogadores, principalmente o miolo de zaga, poupou também o Lúcio Gonzalez, que é um pouco mais veterano também, mas foi um jogo fácil. O time do Paraná é muito ruim mesmo. Lamentável de ruim até. O Paraná teve 3 grandes chances no máximo, uma em bola parada, foi uma falta cobrada pelo Silvinho. Depois chegou mais 2 vezes no segundo tempo, mas nada que assustasse tanto. O Atlético podia ter feito muito mais, jogou muito bem mesmo. E também controlou o jogo a hora que quis. De novo, uma grande partida do Rafael Veiga, que tem 4 gols e 1 assistência nos últimos 3 jogos. Tá jogando demais o Rafael Veiga. E eu acho que pro Atlético essa vitória foi boa, porque deu para dar um chute de vez na zona de rebaixamento. Conseguiu se afastar um pouco mais. Agora a briga talvez já entra um pouco mais para cima. Chega a 33 pontos, 1 ponto a menos que o Corinthians. E tenta talvez beliscar uma vaguinha nesse G9, G8, talvez que abra com
com a conquista das competições internacionais. E também dá para o Atlético focar na Copa Sul-Americana agora também, né? E pro Paraná eu acho que é tentar juntar os cacos do que aconteceu ontem, cara. Ontem foi uma surra mesmo, foi uma pancada que tomou de 3-0, podia ter sido 5-6-0. Outro ponto a se destacar do Atlético foi a rotação do elenco ontem foi muito bem feita. Nicão ontem começou a sentir fisicamente, foi substituído, entrou o Rony no lugar dele. O Rony jogou muita bola, com o Rony em campo era para ter sido também uns 4-5, ele perdeu uns gols meio imperdíveis. Marcinho também entrou bem de novo, o Cirino voltou, até jogou de centroavante nos últimos momentos da partida para poder puxar contra-ataque, fez gol também. E o Pablo também, que agora entra na briga pela artilharia do campeonato, né? O Atlético conseguiu dar uma respirada depois do Fernando Diniz. Vai tomar no cu, Diniz. Bom, a gente teve uma mudança ali na tabela, né? Tivemos ali na parte de cima, na briga pela liderança, tá bem intensa, né? Porque a gente tem ali o São Paulo, líder com 51 pontos, né? Poderia estar com 53 se tivesse vencido o América em casa, que eu acho que era obrigação. Atrás Palmeiras com 50, Inter com 50, e Flamengo ali com 48. Tem até o Grêmio ali, que tá uma distância até pequena, né? 47, 4 pontos, né? Então 2 rodadas pode mudar totalmente ali. O que vocês acham? Vocês acham que... Como é que tá essa briga pela liderança? Cara, Bom, foi o que eu falei. Deixa eu começar, porque já quero falar do São Paulo. Como eu tava falando nos podcasts passados e eu continuo com a mesma tese, cara. São Paulo, eu acredito que esse título não vá pro São Paulo. Pode ser que vá para o Palmeiras, que vem numa crescente grande, o Felipão tá com moral. Pode ser que vá para o Inter, que também vem bem, tem um bom time, mas o São Paulo eu acho muito difícil. Não tem um elenco forte, tem 11 iniciais ali que você vê que são ok, mas foi muita empolgação. Eu acho que tava muita empolgação e deixou embolar. Acho difícil o São Paulo ter força para ir até o final agora. Um jogo contra o América Mineiro, assim, a América vem bem, né? Mas você espera de um São Paulo líder da competição jogando em casa, não pode perder ponto pro América Mineiro. E o São Paulo já vem em alguns jogos jogando mal, abaixo do esperado. E tá ali, pra mim, eu vejo que tá na liderança por mais sorte do que merecimento. Nos últimos jogos o São Paulo parece que deu uma decaída, porque nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 3 e perdeu 1, né? Não ganha 2 jogos, já tá... Não sei bem se a situação do São Paulo realmente possa ficar com o título. Acho que eu concordo contigo, David. Então, eu acho que pode ficar ali com o Inter, né? E o Flamengo tem... também. Eu só queria comentar um negócio do São Paulo, até para não passar desapercebido, que é o seguinte. Há muito tempo a gente vem alertando, até nesse podcast, que a maioria dos times brasileiros não sabe propor jogo. E o São Paulo talvez seja o maior exemplo disso, principalmente esse ano. O time do São Paulo sofre muito quando tem que propor jogo dentro de casa. Sábado não foi diferente, o time do São Paulo foi muito mal quando teve que achar soluções. O time do Adilson Batista, como é normal dele, se defendeu muito bem, conseguiu atacar na hora certa para fazer o gol, e o São Paulo começou a bater o desespero, final do segundo tempo e nada, a torcida começou a ficar nervosa também, e eu acho que essa vai ser um problema pro São Paulo, cara, porque o São Paulo ele pode pegar alguns times fracos até o final do campeonato, e eles já entenderam que é só você marcar em cima, é só você não dar espaço, que o São Paulo tem muita dificuldade, né? Isso lembra um pouco a situação do ano passado, não sei se vocês lembram, Dave deve lembrar bem, que o Corinthians estava muito, muito bem, só que jogando dessa forma, né, ali, a retranca, contra-ataque, e aí quando jogou contra alguns times mais fracos, passou trabalho, né? Passou trabalho e ficou ali capengando ali pra talvez perder o título, né? O time de São Paulo, ele parece muito o Corinthians de 2017. Só que a diferença é que o primeiro turno do Corinthians foi perfeito. Coisa que muito difícil do São Paulo fazer. Não fez no primeiro turno e muito difícil de fazer no segundo turno. Caiu de produção, como o Corinthians caiu de produção no segundo turno,
Porque não tinha um elenco forte, do mesmo jeito que o São Paulo não tem um elenco forte. Só que a sorte do Corinthians, né, no caso, é que fez um primeiro turno sensacional. O São Paulo não fez. E agora tá colhendo esses frutos. Vai sofrer, tem a mesma proposta de jogo. Os times brasileiros, igual fizeram com o Corinthians, dá pra saber como é que o Corinthians jogava e vão fazer a mesma coisa com o São Paulo. Vão querer dar o jogo pro São Paulo e no contra-ataque. E é capaz de, se tiver um contra-ataque melhor do que o do São Paulo, mata o jogo. São Paulo, se um time faz um gol no começo pra ele propor o jogo e fazer o segundo, fazer e dar a virada, é muito difícil. Então, e o São Paulo, ainda a tabela do São Paulo aí pro final do campeonato é a mais difícil que tem entre os times que estão na briga. Então, cara, pra mim vai ser muito, muito difícil o São Paulo conseguir aí manter a liderança. Eu tô achando que esse campeonato vai cair no colo do Palmeiras, mas de um jeito assim, sabe? Quando cai no colo, realmente, sabe? A gente não vê nenhum time se esforçando pra ganhar o campeonato, cara. Nenhum time tá realmente esforçado pra ganhar o campeonato. Esse que é o problema. O Inter ontem deu pra ver muito isso. Ele parecia que o Inter não queria jogar assim o segundo tempo. Um time que vai, tipo, que tá em segundo lugar, beleza, que é fora de casa contra o Corinthians, mas o mínimo que se espera de um time que quer ganhar o jogo, que quer ser campeão, é propor o jogo, por mais que esteja fora de casa. Então, o Corinthians também deu uma dormida no segundo tempo, mas quem precisa mais de pontos no Brasileirão é Internacional. Tinha que fazer uma pressão bem maior em cima do Corinthians, coisa que não aconteceu. Eu acho que o único time, igual a gente estava falando até no podcast passado, ontem o Grêmio de novo foi um time que soube propor o jogo. Beleza, tomou a virada, mas isso aí é muito mais mérito do Ceará e do Lisca, que tá fazendo um excelente trabalho. O Grêmio ontem jogou muito, conseguiu virar o jogo, mesmo com a adversidade, mesmo com o Ceará virando, mesmo sem o seu centroavante titular. O Grêmio se mostra um time que mais tem repertório no futebol brasileiro hoje. Hoje o Grêmio é o único time que eu vejo que possa ter repertório para jogar vários tipos de jogos diferentes. Palmeiras é um time que não tem muito repertório também. Ontem ganhou no Sport muito mais no abafa e na fragilidade do esporte do que qualquer outra coisa, que até o Eduardo Batista pediu demissão, né, depois da partida. Quatro diretores também então pediram eu acho que demissão. Eu acho que foi muito mais fragilidade do esporte ontem do que mérito do Palmeiras. Então, o Palmeiras realmente é um time que não apresenta muito repertório. E é isso aí. E a situação lá no esporte tá complicada, né? Esporte é penúltimo, né? 24 pontos, só não tá atrás do Paraná, que tá ali com 16, mas tanto o Paraná, Sport e Vasco, nos últimos 5 jogos, vem praticamente só perdendo ali, só o Sport que ganhou uma nos últimos 5 jogos de cada uma dessas equipes. O Sport, se eu não me engano, se não é o pior, é um dos piores times do pós-Copa, né? Eu acho que é o pior. E quanto um dos melhores é o Ceará. O Lisca mostrando que, apesar de ser louco, ele é um bom técnico, sim. O Ceará, cara, vai escapar. Acho que é questão de tempo. Eles ainda não conseguiram sair da zona por causa do primeiro turno ruim que eles fizeram, né? Mas eu acho que é questão de tempo. Quem que era o técnico? Quem que era o técnico do Ceará do primeiro turno, que eu não lembro? Uma boa pergunta. Boa pergunta. Vou perguntar lá no... Pergunta no Poço Pira. Eu acho que o Ceará também deve. Estavam falando. Eles escapam. A não ser que... Acho que tem piores. Eu diria que os 3 vai pra Chapecoense ali, cara. rebaixados, eu acho que podem. Últimas duas Vasco, ali, Sport, Paraná e o Ceará Chapecoense. tá vendo uma levada ali muito, muito mais forte. E mesmo perdendo pro Grêmio, cara, o Ceará jogou pra cacete naquele jogo, cara. Os caras deram um trabalho infernal lá pro Grêmio na arena. Pro Grêmio na arena, pra você ver a força do Ceará, cara. Coisa que time que briga pelo título não vai conseguir fazer. O São Paulo, acho que dificilmente dá um trabalho tão grande assim. É isso que eu ia falar. Se a gente visse um Grêmio e São Paulo na arena, nunca que o São Paulo ia pra cima do jeito que o Ceará foi. Pois é. Igual até mesmo, até contra o Flamengo no Maracanã que o Ceará ganhou,
foi um jogo tipo, que foi totalmente pra cima, né? Não foi um jogo que ele abdicou de jogar totalmente. E vocês estavam citando, né, o São Paulo em relação ao Corinthians de 2017. E, realmente, o São Paulo desse ano não conseguiu fazer a gordurinha que o Corinthians de 2017 tinha conseguido fazer. Porque em 2017 o Corinthians terminou o primeiro turno com 8 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. E o São Paulo esse ano só terminou com 3 pontos de vantagem. Até porque tem 2 times na cola, né, dele, né? E o Corinthians ano passado não teve um time assim tão na cola quanto o São Paulo tá tendo. E também acho que é questão de tempo pro São Paulo perder a liderança. Se pá até na próxima rodada, e daqui a 2 ou 3 rodadas, inclusive, vai ter lá no Beira-Rio o jogo Inter de São Paulo. Vamos ter boa rodada. Essa rodada aí, se não me engano, é a mesma que Palmeiras e Grêmio. É. É uma rodada forte, pesada, que pode mudar São Paulo bastante que na tem, frente aí. São Paulo que tem uma pedreira no próximo jogo, né? Enfrenta o Botafogo fora de casa. Botafogo que era um time que tava sentindo a água bater na bunda e conseguiu uma vitória heróica, impressionante contra o Vitória, 4-3 fora de casa. Então não é um time bobo não, cara. O time do Botafogo é um time do Zé Ricardo, né? Um time que se defende bem, é reativo e pode dar trabalho pro São Paulo, cara. Não é 3 pontos fáceis pro São Paulo. Eu creio, por exemplo, que o Inter tem um jogo mais fácil contra o Vitória do que o São Paulo vai ter contra o Botafogo. E para fechar também a rodada, essa rodada do Brasileirão, a gente tem também os 2 jogos que fecham. Hoje, às 8 da noite, tem Chapecoense e Fluminense na Arena Condá. Lembrando que o Fluminense tem um retrospecto extremamente ruim contra a Chapecoense. E temos Vasco e Bahia em São Januário, que é um jogo vital pro Vasco tentar, pelo menos, respirar na classificação, né? O Vasco que tem um jogo a menos, além desse jogo que ele vai jogar hoje, vai tirar o atraso contra o Santos na Vila Belmiro no meio de semana. Se tudo correr como esperado pro torcedor vascaíno, o Vasco vai pular para 30 pontos e vai dar adeus para 30 não, vai pular para 31 pontos para poder dar uma respirada fora da zona, né? O que vocês acham dos jogos de hoje? Cara, pro Vasco é um jogo, essas 2 rodadas é jogo pra jogar que nem gente grande, né? É aquele que você joga como se fosse uma final de campeonato, porque precisa dar uma respirada. A torcida já tá dando uma pegada forte nos jogadores, já foram lá no centro de treinamento. E eu creio que o Vasco tenha condições de sair desse desconforto que está. Mas precisa jogar mais bola, né? Enquanto o Flamengo já conseguiu um empate ali, é esperar, cara. É esperar pra ver. Não sei, eu acho que o Vasco ainda consegue uma vitória hoje. O duro é que você vê que como o diretor brasileiro não tem planejamento nenhum ou não tem ideia do que ele quer pro time. O Vasco era, na época que trouxe o novo técnico, era a segunda defesa mais vazada do campeonato, atrás do Vitória somente. Vai lá e me traz um cara igual o Alberto Valentim, que desde o seu início dessa sua curta carreira de treinador, é um técnico que prioriza muito mais o ataque do que a defesa. E aí continua sofrendo gols, continua tomando muitos gols. E, cara, você não tem como culpar o treinador. Você sabia que o treinador era desse jeito. Esse é um dos grandes problemas do futebol brasileiro hoje, pra mim, que é a falta de ideia do que você quer do seu time na hora de contratar um treinador, na hora de contratar um jogador, na hora de contratar um diretor e tudo mais. Tem direção aí que os caras parece que não pensa, né? Não planeja, não tem um projeto, não para pra pensar o modo que é o treinador, tipo, ver os últimos trabalhos e ver qual que é o melhor ali pra colocar no seu time. Tem treinador que vai pelo nome, às vezes pensa, acho que a torcida vai ficar suave com esse daí e não vai pegar em cima de nós, então coloca esse daí, pronto, ele se vira. Infelizmente acontece muito no nosso futebol isso. Poucos times têm um planejamento pro ano assim, bom e pensado, com bons diretores e tal. O Vasco, só pra fechar, o Vasco é a terceira pior defesa do campeonato. A pior defesa é o Vitória, que tomou 46 gols em 26 jogos. Isso aí é um dado simplesmente assustador. Só pra fechar sobre o Campeonato Brasileiro, então, vamos falar os jogos da próxima rodada. O que vocês acham? Querem fazer um palpite rápido do que vocês acham que vai acontecer? Pode ser.
Teremos no sábado, dia 29, Fluminense e Grêmio, no Rio de Janeiro. Quem você acha que leva? Depende. Quarta-feira tem Libertadores? Na próxima quarta-feira, sim. Depois desse jogo vai ter Libertadores. Grêmio provavelmente vai com o time alternativo. Então, 1-1. Bahia e Flamengo, sábado, 21 horas, na Fonte Nova. Cara, Bahia e Flamengo, bom jogo. O Bahia tá bonzinho até, tá dando umas capengadas, mas pode dar trabalho o Flamengo. Bom, vou que o Flamengo vai estar de treinador novo, porque vai ter perdido na Copa do Brasil. Então eu vou com 1-0 pro Bahia. No sábado também, às 19 horas, na Arena Independência, América Mineiro e Corinthians. Promete ser o jogo mais chato na história do universo. Nada, Corinthians vai estar finalista da Copa do Brasil, 2-0 Corinthians, fácil. 2-0 mesmo. Domingo. Boa. Domingo, 11 da manhã. Provavelmente, se não fossem com os times reservas, teríamos um ótimo jogo. Mas vamos ter overdose dessa partida nos últimos tempos aí. Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. Uns 2-0 pro Palmeiras. Domingo, 16 horas. Desculpa, Fidelis. Cara, não Eu tava acho que o Palmeiras falando. ganha também, porque... Eu acho que o Palmeiras ganha também, porque o time alternativo do Palmeiras é mais completo que o time alternativo do Cruzeiro. Então dá O time, Palmeiras. o time alternativo do o- Palmeiras é melhor que o time titular do Palmeiras. Pois é. Domingo, 16 horas, Arena Independência, Atlético Mineiro e Sport Recife. Atlético que se vencer gruda lá em cima. Atualmente com 42 pontos, talvez seja o último tiro. E o Sport desesperado, né? 2-0 Atlético Mineiro. Vila Belmiro... desculpa, Fidelis, de novo. Ele não quis agora, mas... Então tá bom, o cara não quis palpitar. Vila Belmiro, domingo, 16 horas, Santos e Atlético Paranaense. Cara, difícil, hein? Acho que 2-1 pro Santos. Eu também acho que o Santos leva essa. Atlético que não venceu fora de casa no campeonato ainda. Pô, porra. Foda. Newton Santos, Botafogo e São Paulo. Botafogo e São Paulo? Jogo difícil pro São Paulo. Cara, um empatezinho aí de 1-1. Internacional e Vitória, Arena Beira-Rio. Estádio Beira-Rio, né? Não é Arena. Isso daí 2-1 pro Inter. E jogo dos times que querem sair da zona, às 7 da noite, no Castelão, Ceará e Chapecoense. Jogaço, mano. Ceará e Chapecoense. 1-0 pro Ceará. Quem Ceará. ganhar, fica fora da zona e quem perder vai pra zona, mano. A Chapecoense, que como tem um jogo a menos, hoje se ganhar, se afasta bem da zona, né? Vai pra 31 tem um pontos, jogo a vai pra menos, é 12ª colocação, E Se a daí o gente Fluminense ganhar hoje, entra na então- briga, né? Então não vale. Fluminense Se também acha- tem que abrir. Fluminense tem que Tem que abrir o abrir olho, o olho. porque vem jogando mal. E vai tomar cuidado, tem que tomar cuidado, hein? Senão, E só ganhou uma também nas últimas 5 partidas. se não abrir o olho, vai cair pra segundona aí. Ceará se salva, Chape pode dar um salto aí pro final e eles não conseguir voltar. Mas tomaram. E pra fechar a rodada, na segunda-feira, 8 da noite, teremos o grande jogo da rodada que promete um público de 60 mil pessoas, Paraná e Vasco da Gama. 1-0 pro Vascão da Gama. Acho que dá Vascão também. Com gol de chifre do nosso Corinthians. Bom, finalizando a parte do Campeonato Brasileiro, vamos falar um pouco de Copa do Brasil. Essa semana a gente tem as duas semifinais, vamos decidir os finalistas da maior competição de mata-mata do país, a competição que tá pagando uma grana do caralho para quem levar o título. E teremos de um lado da chave Cruzeiro e Palmeiras, jogo de volta, Cruzeiro com uma boa vantagem, jogando no Mineirão. E no outro lado, um jogo que tá tudo aberto, Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians. Querem falar sobre o jogo? Sim. Já dou até o meu palpite. 6-0 pro Corinthians na quarta-feira. Um gol chorado ali. Nem arrisco quem é que vai fazer o gol.
Do Roger. Não, o Roger não pode jogar a Copa do Brasil, graças a Deus. Quem que vai jogar? O Jonatas? Cara, eu acho que não. Acho que o Corinthians vai sem centroavante. Deve ir com o Romero ali fazendo indo pro ataque ali, mas deve ser a mesma formação que jogou contra o Internacional. Que não é lá essas coisas, mas é melhor do que o Roger no ataque, com certeza. Então acho que um 6-0 tá de bom tamanho. Vai ter um treino aberto agora terça-feira, 3 horas da tarde. Já foram entregues, acho que se não me engano, 38 mil ingressos, mas deve ter 40 mil torcedores num treino aberto. 40 mil pessoas é do caralho. A torcida do Corinthians não tem nem palavras, né, pra falar o que é a torcida do Corinthians. Então acho que vai ser uma boa festa e creio que o Corinthians ainda consegue. O Flamengo manteve o treinador e acho que isso daí que vai dar ruim pra eles. Que aliás, deixa eu só comentar que a grande façanha que o treinador do Flamengo, o Barbieri, fez esse final de semana, que foi colocar o Vitinho acho que se não me engano, nos 38 do primeiro tempo, uma coisa assim, e no segundo tempo já tirou o cara. Isso que é um treinador que sabe como... Tudo bem, o cara não tá bem, mas porra, você vai queimar um jogador que o clube gastou 40 milhões de reais, você acha que vai ser mais fácil para um dirigente mandar esse jogador embora ou mandar você embora? Eu acho que além de tudo, cara, do que aconteceu, é um puta desrespeito com o profissional, né, cara? Pô, o cara, querendo ou não, o cara treina todo dia, o cara acorda cedo todo dia, o cara batalha todo dia. O cara não tá bem? Tudo bem. Mas você queimar o cara desse jeito, cara, é cagada demais. Então, cara, tudo bem, você é um treinador, teve gente elogiando, falando que ele quis mostrar que é um treinador que coloca o peito na frente, mesmo sendo um jogador caro, e lá. Cara, você quer fazer essa de boa pinta de que você não banca ninguém pra jornalista, ou você quer garantir a porra do seu emprego? Porque não tem necessidade, cara. Você tira ou troca, quer trocar, muda o cara de posição, tenta arrumar a posição do cara ali, coloca outro jogador. Mas, porra, você não vai queimar um jogador de 40 milhões. No próximo jogo, você não coloca o cara, porra. Pô, você tem que ter cabeça. Chega depois, conversa com o cara em separado. Mas você não vai queimar um jogador de 40 milhões de reais, porra. O time gastou 40 milhões no jogador pra você queimar o cara desse jeito. É óbvio que você vai cair. Acho que só não derrubaram o Barbieri por causa da Copa do Brasil. Eles devem estar esperando pra ver se vai pra final, que eu acho que não. Mas, como eu já venho falando aqui, o Flamengo tá fazendo uma grande burrice em segurar esse treinador. Mesmo não tendo grandes coisas aí no mercado, mas muita coisa aí é melhor. Até o Luxemburgo é melhor do que esse Barbieri aí. O duro é que eu acho que além de tudo, além de ter queimado o jogador, ele perde completamente o vestiário, né, cara? Porque provavelmente o Vitinho é muito mais amigo dos jogadores do que ele. Aí como é que você vai fazer um cara que é amigo em correr por você? Falar, não, cara, acontece coisa de jogo, troquei o cara, não vou trocar você. Agora já era. Teve até aquela vez lá, né, do Rueda com o Vinícius Júnior, que também tinha botado ele no segundo tempo, tinha tirado ele no segundo tempo, mas aquela vez, apesar de eu ter achado sacanagem também, aquela vez teve o contexto da expulsão e tal. Então. Mas agora foi totalmente diferente, cara. Sacanagem quadruplicada nesse caso, né? E eu não entendo, cara, como é que o Flamengo, que gasta tanta grana com jogadores assim, que vários clubes do Brasil querem, né? E tem um técnico desse tipo, cara. É como diria o rei do camarote, é botar um piloto de tec-tec pra dirigir um Boeing. É complicado, cara, você... Que nem era o mesmo problema que o Palmeiras vinha tendo, né? Vinha com treinadores ruins, com um elenco bom, caro, e que não conseguia fazer os jogadores jogar. Pegou um treinador medalhão que conseguiu resolver, cara. Conseguiu pegar jogador aí que não vinha fazendo nada no clube, que é o Daverson lá mesmo, nem tava nem jogando. E o cara hoje come a grama pelo treinador.
Então tem feeling de treinador mais antigo que consegue extrair o melhor do jogador. Pode ter certeza que chega um treinador amanhã no Flamengo, mais experiente, que vai fazer o Vitinho jogar bola. Aí o Vitinho chega no final do ano aí e vira um craque. Você vê aí o Santos, o que o Gabigol tá jogando esse segundo semestre, depois que o Cuca chegou. Então, cara, depende muito do treinador. O Vitinho pode estar indo mal, pode estar fazendo muita coisa errada, mas depende muito do treinador também. Se o treinador não consegue extrair o melhor desse jogador, cara. Aí o Gabigol acho que- foi da água pro vinho, né, cara? Ele vinha mal, vinha jogando nada, aí chega o Cuca e ele hoje é artilheiro do Brasileirão isolado, cara, com 13 gols, enquanto os concorrentes ali estão com 4 atrás. Não, 3 atrás, estão com 10. Porque Eu o tinha Cuca falado- tem esse feeling de treinador mais experiente, né? Sabe fazer o jogador, montou o time que ajudasse o Gabigol a jogar. Mesma coisa você faz com um jogador de 40 milhões de reais, pô, são 40 milhões de reais no jogador. Você não tem problema nenhum Vocês de você acham que montar. Não, e ele não é ruim. Não é aquele cara Não, lógico ruim, que não. assim, tipo, horrível. Você consegue fazer o cara jogar bem. Senão, o cara não ia estar na Europa, o cara não ia ter jogado bem no Inter. Ele não é um cara espetacular também. Não é um cara que vai desequilibrar todo o jogo, vai fazer 40 gols no Brasileirão, mas ele é um bom jogador. É aquele negócio, ele não vale nem de perto 40 milhões, mas se ele pelo menos voltar a jogar o que ele jogava no Inter, já é um cara que acrescenta bastante pro time do Flamengo. Sim. Isso E eu acho que consegue assim, é o treinador. eu tinha falado na época que o Palmeiras trocou de técnico até aqui no nosso podcast, que falaram sobre o Felipão. Que eu acho que assim, tá na hora do Flamengo, com todo o dinheiro, com todas as ambições, que tem que pensar um pouco mais alto. Viu que deu certo com o Rueda e por causa da própria seleção ele voltou para trás. Mas eu acho que é hora do Flamengo começar a pensar grande, pensar num projeto a longo prazo, trazer um técnico mais consagrado. Não interessa se o cara for estrangeiro ou não. Eu acho que no Brasil hoje já perdeu um pouco essa estigma, até com o próprio Rueda. Se trouxer um técnico bom, fizer um projeto bem feito, que dure 2, 3 anos, com o Sampaoli que tá sem técnico, que tá sem clube, alguma coisa do tipo, cara, eu acho que pode funcionar muito bem. Muito Cara, bem mesmo. sinceramente, pra 2019, perdeu a Copa do Brasil, vamos ver se passa ou se perde a final ou perde agora na semi. Barbieri, mantém o Barbieri. Se você pretende ainda o Brasileirão, aí você troca e sei lá. Mas no meu caso, cara, minha mente já era 2019, já meti um contrato com o Abel Braga de um salário legal que ele aceitasse e pensava nesse time para 2019. Pode ter certeza que esse time do Flamengo, na mão do Abel, era campeão de alguma coisa ano que vem. De Brasileiro ou de Libertadores ou Copa do Brasil, pode ter certeza que o Abel conseguiria, cara. Não, e não só o Abel. Um cara que eu gosto muito e que nos últimos anos ele fez bons trabalhos e acabou sendo até, na minha visão, injustiçado, é o próprio Leverkusen. No Galo ele foi bem, foi campeão da Copa do Brasil, acho que era ele, não, acho que era o Cuco. Não lembro se o Cuco era ele campeão da Copa do Brasil com o Galo. Mas mesmo assim, ele é um cara que sempre fez boas campanhas com o Atlético Mineiro. Ano passado, com o time que tinha, ele fez uma boa campanha com o Santos também. Bom, paramos de falar um pouco de Copa do Brasil, vamos falar sobre as premiações hoje do Prêmio The Best da FIFA, que ocorreu agora à tarde lá na Suíça. Começar falando com o prêmio Feijoada da Noite, que foi o prêmio Puskás, que o Salah ganhou. O que vocês acharam disso? Horrível, horrendo. O prêmio todo eu acho que foi muito feijoada, mas esse gol do Salah é sacanagem, velho. Horrível. O prêmio Puskás já faz o quê? Umas 3 ou 4 temporadas que vem sendo totalmente incoerente. Não digo incoerente, mas injusto mesmo, cara. Sempre tu consegue... Tu vê a lista lá de gols que são indicados ao Puskás, tu sempre consegue lembrar de pelo menos 5, 6, 7 gols mais bonitos, cara.
O do Arrascaeta foi, eu acho que umas 10 vezes mais bonito. A verdade é que o Wendel Lira banalizou o prêmio. A merda começou por lá, cara. Premiação Jim Carrey. A parte boa é que agora o Salah pode virar youtuber, né? Agora tá liberado de montar um timezinho no Ultimate Team e virar youtuber. Engraçado Ele vai que abandonar a carreira. Ele vai se aposentar do Liverpool pra jogar FIFA. o Salah que tava entre os 3 indicados de melhor do mundo, porém, na seleção do mundo ele não entrou, né? A gente teve várias discordâncias desse tipo. A gente teve também o Courtois ganhando o prêmio de melhor goleiro do mundo e o De Gea estando na seleção dos melhores também, que foi um negócio bem feijoada. O Daniel Alves, que não fez uma boa temporada, foi considerado o melhor lateral direito do mundo, também foi horrível, na minha opinião, a escolha. E um cara que eu senti falta nessa premiação, até pela temporada que fez, pelos resultados que teve, foi o Griezmann, né? Griezmann que fez gol na final da Europa League, foi campeão da Europa League, fez gol na final da Copa, foi campeão da Copa, fez gol na final da Supercopa da Europa, foi campeão da Supercopa da Europa, fez uma temporada extremamente de alto nível, campeão da Copa do Mundo. Eu não sei mais o que o Griezmann precisava fazer, não precisava estar entre os 3, cara, mas ele é um cara que precisava estar pelo menos entre os 5 melhores do mundo, pela temporada que fez. Pelo menos na seleção do mundo, o cara tinha que entrar, né? Sinceramente, eu acho que na temporada ele fez mais do que o Hazard. O Hazard jogou bem na Copa do Mundo só. Pois é. Esse prêmio inteiro foi Jim Carrey. Desde a escolha do gol, ao melhor do mundo, a seleção, tudo. Fez bem o Cristiano e o Messi não ir pra essa premiação, porque foi muito, muito mal feito. Vamos já tinha repassar acontecido então isso do... O Suárez também uma vez tinha ido pra seleção do mundo e tinha ficado fora do top 3, naquela vez que o Griezmann foi indicado no top 3 junto com o Cristiano Ronaldo e o Messi. Então já não é a primeira vez que essa seleção do mundo, essa seleção do ano, tem incoerência em relação aos indicados a melhor do mundo, né? E aconteceu o contrário com o Griezmann, quando o Griezmann foi vice-campeão da Champions League, ele foi indicado entre os 3 melhores e não estava na seleção, né, do mundo. Sim, então é esse caso que eu citei, que foi o Luis Suárez no lugar dele para a seleção do mundo. Isso, exatamente. Então, podemos ver como é bem Jim Carrey isso aí. Bom, vamos passar um apanhado geral pelas premiações, aí a gente comenta um pouquinho. A gente já falou sobre o Puskás, tivemos também o prêmio de melhor técnico do mundo, que foi pro Didier Deschamps. Para mim, ele conseguiu desbancar injustamente os 2 favoritos, na minha opinião, que era o Zlatko Dalic, da Croácia, e o Zidane, tricampeão seguido da Champions League. O Zidane tem uma coisa que é muito engraçada dele, cara. Que se você pega se fosse um Guardiola, você já imaginou um Guardiola 3 vezes seguidas da Champions? O que iriam colocar o Guardiola no céu? E você vê uma diferença muito grande pro Zidane. Você não vê o pessoal colocando ele como um treinador espetacular de ter conseguido 3 Champions seguidas. Não, parece que ele fez parte do Parece que do não fez meio mais ali. que obrigação. Você ganha 3 Champions, beleza. Ele que ganhou o ano passado, né? Ganhou o prêmio do ano passado, mas mesmo assim eu acho que merecia esse ano também, até pela continuidade. E eu acho que até outro cara que merecia mais do que o próprio Deschamps é o Klopp, né? Pela temporada que fez com o Liverpool. Conseguiu ficar em segundo no campeonato, conseguiu ficar em terceiro, acho que no campeonato inglês, na verdade. Conseguiu ser vice-campeão da Champions League, eliminando o próprio Manchester City, que foi campeão inglês. Então o Klopp eu acho que merecia também. Não precisava ganhar, mas eu acho que ele merecia mais que o próprio Deschamps. O Deschamps, que ele é um técnico, ele é um técnico extremamente contestado na própria França, né? Ele conseguiu perder a Eurocopa em casa para Portugal na final com o gol do Éder. Então a torcida não gostava muito dele, né? Ele que conseguiu no melhor jeito França de 98, na base da retranca, conseguiu ganhar a Copa do Mundo. É que tem muito peso, né? Claro que ganhar uma Copa do Mundo tem o seu peso espetacular. Então acho que para ano de Copa acaba sendo o que mais pesa mesmo. Tanto que o próximo prêmio aí que você vai falar
Ficou bem claro isso, né? Em ano de Eu acho que a Copa, Copa ela tem que se pesar um pouco mais, ela tem que ter um coeficiente um pouquinho maior ali na hora de se levar em consideração as premiações, só que, cara, parece que eles simplesmente ignoram, desconsideram todo o resto da temporada, que foi a maior parte do ano. então, eu acho que além disso, por exemplo, já que a Copa tem um peso tão grande, eu daria pro técnico da Croácia. Quem diria que a Croácia chegaria na final da Copa? Sim. Mas isso daí é sempre assim, cara. Eles sempre vão dar técnico do ano pra o cara que ganhou alguma coisa. Ele tem que pelo menos ter ganhado algum troféu. Não importa com que time que ele chegou na final do campeonato mais difícil do mundo. Tem que ser sempre campeão. Acho que o prêmio maior que, assim, que eles colocam pro cara que fez uma campanha fantástica com a Croácia é colocar entre os 3 melhores. Agora, colocar como o melhor, acho que pesa quem ganhou mesmo. Vamos dar uma olhada também nos outros prêmios, como a melhor jogadora do mundo brasileira, Marta, venceu também, injustamente, na minha opinião. É ela que, de novo, se torna a maior ganhadora do prêmio, né? E ela que Eu, sinceramente, Ela que. não acompanho futebol feminino. Não, mas ela desbancou duas jogadoras do Lyon, que é o melhor time feminino do mundo, campeão da Champions League feminina e tudo mais. Principalmente ao fenômeno que todo mundo chama, que é a Ada Heidelberg, que joga pra caramba no norueguesa. A Hegerberg, que tem média de mais de 1 gol por jogo na Champions League. Acho que ela terminou a temporada com 34 gols em 28 jogos, um negócio absurdo assim. Tem somente 23 anos e é o 2º ou 3º ano seguido que ela merece e não leva o prêmio. Ela joga muita bola mesmo. E de novo deram pra Marta pelo nome, né? Assim como deram pra Morgan pelo nome uns tempos atrás, e assim vai. Futebol feminino, por não ser um negócio tão mainstream assim, eles acabam escolhendo quem tem mais mídia no ano pra dar o prêmio. A Marta foi campeã da Copa América Feminina, então por isso ela merece o prêmio. Na cabeça deles. E acho que ano que vem, ou no próximo ano aí, a Marta vem jogar aqui no Brasil. Tem um papo muito grande aí no Corinthians, que ela é corintiana, né? E a vice-presidente do Corinthians é uma mulher, e ela quer muito que a Marta venha jogar no Corinthians. E a Marta sendo corintiana, eu acho que provavelmente ano que vem aí, ou no outro ano, a Marta vem jogar aqui no Brasil, vem jogar Libertadores. Eu acho aqui. que ela no lugar do Roger ali pode ser uma boa mesmo. Com certeza faria muito mais gol. E, bom, também tivemos justamente o prêmio de melhor técnico do futebol feminino, foi pro técnico do Lyon, que eu esqueci o nome também do rapaz, mas que vem fazendo um puta num trabalho que não é de hoje, né? O Lyon vem se consolidando como a principal força do futebol feminino, justamente com a Ada Hegerberg também, e o resto das jogadoras, até a Alex Morgan tá jogando lá, se eu não tô enganado. Se consolidou de vez como o melhor time do mundo, goleou a última final de Champions League, então esse prêmio era meio fava contada. E aí tivemos a eleição da seleção do ano também, com 2 brasileiros da seleção, que são as 2 laterais, Dani Alves e Marcelo. Também tivemos o Kanté na seleção do ano, também por um reconhecimento pela baita temporada que ele fez. E como principal prêmio da noite tivemos Luka Modric, desbancando Cristiano Ronaldo e Salah, e se tornando o melhor jogador do mundo. Vocês querem comentar alguma coisa sobre, ou a gente só vai lá e botar fogo na FIFA mesmo? Cara, é meio vergonhoso, assim, cara. Tudo bem, Luka Modric teve seu mérito e tal, mas acho que todo mundo viu que a temporada que teve o Cristiano Ronaldo, e acho que mesmo quem não goste do cara, sabe que ele merecia mais do que o Modric esse título. Eu acho importante, assim, acho legal que saiu desse meio de Messi, Cristiano Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo, mas não achei justo. Não achei justo. O Modric fez uma boa Copa, claro que isso pesou, mas acho que o mais decisivo na Champions League até o título foi o Cristiano Ronaldo.
Pra mim, o Salah fez uma Eu temporada quero muito o boa, Modric. muitos gols, muitas assistências. O Messi fez, Também. acho que até mais gols e mais assistência que os três que estavam lá. Deveria estar entre os três. Pra mim seria Salah, Modric e Cristiano Ronaldo. E creio que o título seria pro Cristiano. Mas, como já falamos aqui, esse título aí é Jim Carrey em tudo, então foi só mais uma só. Tanto que Cristiano Ronaldo e o Messi nem foram pra festa, porque que graça tem, né? Bem melhor. E ficaram comendo cu de Aquela curioso mulher em casa. do Cristiano Ronaldo lá e os 6 filhos que ele tem já. Ou aquele cachorro do Messi que parece uma aberração do inferno. Vai tomar no cu. Vocês viram o tamanho do cachorro daquele cara? Pelo amor de Deus, mano. É maior que o Messi, mano. Que não é muito difícil também, né? Até um poodle é maior. Queria só fazer um destaque antes da gente finalizar, ir para a parte da pergunta da interação com os internautas. Queria ressaltar o grandíssimo feito do Operário Ferroviário, clube da cidade de Ponta Grossa, aqui perto de Curitiba, 150 km de distância, que foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Na temporada que vem estará fazendo companhia ao Londrina, ao Paraná e ao Curitiba na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Grande Então, Ponta Grossa. Parabéns ao Operário. Se vocês conseguirem ver os melhores momentos do jogo, deem uma olhada nas defesas que o goleiro do Operário fez, que foi um negócio absurdo. Espetacular. Absurdo mesmo. O cara jogou demais, cara. Simão, melhor do que Fiz Sidão. até uma defesa com a cabeça. Não, ele foi absurdo mesmo. Primeiro jogo que eu tinha falado na semana passada, que tinha sido um 3-3 emocionante, no jogo de volta, Arena Pantanal lotada, e com o gol do ex-Curitiba Bruno Batata, o Operário se sagrou campeão da Série C. E uma curiosidade, que nas últimas 4 finais que o Operário disputou, ele foi campeão paranaense em 2015, ganhando no Curitiba por 3-0 no Couto Pereira. Foi campeão da Série D no ano passado, em cima do Globo. Se eu não me engano, foi 5-0 no placar agregado, foi uma cacetada assim. E nessa temporada ganhou a Série B do Campeonato Paranaense, a Série Prata. E agora ganhando o Campeonato Brasileiro da Série C também. Simão, melhor do que Sidão. Até eu, com a mão amarrada, sou melhor que o Sidão. Vamos para a parte da interação com os nossos internautas. O que vocês acham? Tem alguma pergunta interessante? Algum elogio à parte genital do Fidelis aí nos comentários? O que vocês acham? Bom, temos boas perguntas aqui. Temos até uma para você aí, Gustavo, para você poder responder. O Vitor _S_M_ perguntou: qual é maior, Coritiba ou Atlético? Eu acho que essa pergunta não faz nem sentido, né? Pelo amor de Deus. Não, brincadeira. Vou tentar dar um update rápido, até com o histórico dos times, para quem não é do estado poder entender. O Coritiba é o clube mais tradicional da cidade, é mais velho. Esse ano tá fazendo 109 anos, se não estou enganado. Então é um time que sempre foi o time da aristocracia da cidade, fundado por imigrantes alemãos e ingleses. O apelido Coxa Branca vem muito disso aí também, porque é um time que não aceitava negros no começo, era um time bem da elite. E o Atlético surgiu muitos anos depois, 15 anos depois, por união de 2 clubes da cidade, que é o Internacional e o América. E sempre foi um clube meio de bairro, assim, do bairro do Água Verde, aqui em Curitiba, até o ano de 1995, principalmente, quando ocorreu uma grande mudança no Atlético, foi quando o Mário Celso Petralha assumiu o comando do clube, né? Aí ele assumiu com um projeto bem audacioso na época, de construir um estádio, de construir um CT, e prometeu que o Atlético ia ser campeão em 10 anos. Então, desde 95, na minha opinião, o Atlético vem tendo muito mais melhores resultados que o Coritiba. É óbvio que não tem como comparar a história, porque o Curitiba tem muito mais campeonatos paranaenses, principalmente na década de 40, 50, 60, 70. Mas o Atlético tem tudo para se consolidar como a maior força do estado nesses próximos anos aí. E o Curitiba ainda tenta viver das glórias do passado. Bom, resumindo, o Curitiba é maior que o Atlético. Exatamente. Próxima pergunta vem do Thiago Silva.
Gabriel Jesus ainda tem espaço na seleção brasileira de Tite? Não, só tem. na seleção de futebol de 7 lá. Ele e o Marcelinho lá, que são problemas de visão. Ele acabou de ser convocado. Não, eu acho até que a convocação foi boa. Acho muito injusto queimar um moleque, cara. Acho um absurdo você queimar um jogador da idade do Gabriel, que jogou muito bem as eliminatórias e fez uma Copa mal. Acho que tá refletindo até agora na Premier League, no Manchester City, mas é um bom jogador, já mostrou ser um ótimo atacante e creio que volte a jogar bem. É só uma fase ruim que o cara tá tendo agora, mas é até importante pra seleção tá colocando ele pra jogar mais. Eu também acho. Eu acho que em ele é um questão cara- de titularidade é inquestionável hoje, que é o Roberto Firmino. Com certeza, com certeza. Isso aí não tem mais discussão. Só que assim, cara, toda aquela insistência do Tite na Copa do Mundo, no Gabriel Jesus, mesmo ele fazendo más partidas, não conseguindo nem participar dos lances de gols, ele só conseguiu dar uma assistência que foi sem querer, na verdade, né? Foi a única participação dele em gol. Ele foi tentar dominar uma bola, acabou escorando sem querer pro Roberto Firmino fazer o gol dele. Meio que E deu uma queimada, né, nele nessa Copa, deu uma... sim, com certeza. O Tite acabou insistindo no Gabriel Jesus até o final. Se ele já tivesse trocado o Gabriel Jesus pelo Roberto Firmino, que vinha entrando nos jogos e mesmo com menos minutos vinha conseguindo participar muito mais dos lances de ataque, com certeza a gente não estaria nem questionando se o Gabriel Jesus deveria ser ou não convocado. Foi a própria insistência do Tite nele que acabou botando o Gabriel Jesus nessa situação e até fez o cara de chacota, né? Se tu for ver o lançamento de uma chuteira que teve do Gabriel Jesus, os comentários assim na página sobre a chuteira lá eram todos assim fazendo piada com o Gabriel Jesus. Pois é. Bom, vamos para a próxima questão. É melhor bater o penal ou ajudar na briga? Do Matheus Assou, sei lá das quantas. Eu acho que é melhor bater o pênalti e depois brigar no final. Justo. Bom, muitas perguntas sobre a premiação, coisa que nós já falamos aqui, então não tem como falar de novo. Não tem por que falar de novo. O Jobin Richard, lá no nosso Instagram, perguntou: quem será campeão brasileiro? O que você acha, Fidelis? Quem você chutaria? Palmeiras. Bom, eu acho que o Internacional. Um vai tentando entregar pro outro, mas creio que o Internacional leva o título. Gustavo, você... Ia ser legal. Ia ser legal o Inter ganhar. Uma novidade aí. Faz tempo que o Inter não ganha nada em questão de Brasileirão. O Inter faz 41 anos que não ganha título brasileiro, né? Então, porra. Não, 39, desculpa. Desde 79, quando ganhou invicto. Ia ser legal. Eu acho... Eu também, Eu acho que se fosse pra escolher eu escolheria o Inter, mas eu acho que vai dar Palmeiras. Eu escolho o eu Inter acho de olho fechado. Mesmo não Como eu- gostando tanto assim, mas é o menos pior. Como eu tinha falado antes, cara, o Inter pra mim é o time menos pior também. Mas o Palmeiras eu acho que vai acabar caindo no colo do Palmeiras. Sei lá, eu acho que é perigoso o Palmeiras acabar levando 2 competições esse ano. Bom, aproveitando É capaz mesmo. a questão do Palmeiras, o Vitor Bispo perguntou: vai tomar no cu Palmeiras? Acho que esse é o nosso lema do podcast, né? Esse é onde a gente tem que tatuar isso, que cada membro da MF tem isso tatuado. Já ficou claro pra todo mundo isso daí. Que a gente é totalmente contra o palmeirense, né? Tá claro isso. Justo, com certeza, muito justo isso. Fique claro que eu não tenho nada contra o Palmeiras. Eu também não, eu só tenho nojo mesmo. Brincadeira, pessoal. Cara, eu Vai, Palmeiras! até gosto Vai, do Palmeiras. Palmeiras pra mim é pra mim- merda, tá ligado? É um time que não fede e não cheira pra mim. Eu só não gosto porque é verde mesmo. Odeio time verde. Bom, pra mim fede, pra mim
Bom, não precisa nem comentar, né? Vamos pro próximo. Denis Araújo pergunta: se um carro a 120 km por hora engatar a marcha ré, o que acontece? Eu acho que fica óbvio que ele volta pra trás, né? Esse é o objetivo da marcha ré. Ah, mas se ele tiver a 120 km primeiro, ele vai meio que dar uma freada, mas ele vai demorar pra frear, porque o cara engatou a ré. E tudo vai depender da velocidade que o cara solta a embreagem também, né? Bom, você que está, Também da inclinação da estrada. você que está Se escutando o podcast, quiser fazer o teste, gravar e mandar pra nós, tamo aí. Isso aí. Mas eu não quero que a polícia bata aqui em casa dizendo que a gente se responsabiliza pela morte de meia dúzia de adolescente idiota aí. Mas se você tem responsabilidade o suficiente de fazer isso sem se matar, ou matar uma família, você pode mandar o vídeo pra gente. Se você acha que você não consegue, Eu acho que foda-se. pode se matar, cara. Só não mata alguém que não tem nada a ver com Isso, não mata os outros. Mas, Bom, se quiser se matar, faz, se cara. quiser fazer numa moto Tipo, também, Tinha até uma música do Edmundo, na época que ele jogava no Vasco, que era "O Edmundo é foda, atropelou, matou 2 e ainda joga", um negócio assim. Naquela época que o Edmundo acabou se envolvendo com um pequeno problema, né? é grande de mundo. Vamos para a última pergunta, que é mais pessoal, faz parte da página. Quem é o CDC mais lindo e qual ADM mais pau no rabo? Marcelo Galdardi, que é administrador, que fez a pergunta. Quiser começar aí, Cara, David? O ADM mais lindo, é claro que eu vou dizer que sou eu, óbvio. E o mais pau no rabo, cara, aí já é difícil. Tem tantos. Porra, Eu brincadeira. vou falar que é o Emerson, porque ele é Bambi, então o Emerson Costa. Até porque ele gosta, né? Isso que eu ia falar, até um elogio. Se eu fosse CDC, mas eu não sou, eu só participo Isso que eu ia do falar. podcast, então com Eu ia certeza eu ser- seria o mais bonito. Exatamente. Mas Deixa eu como só não falar sou, uma coisa. Então eu deixo esse título pros outros aí. Rola um boicote impressionante contra a galera do Sul nesse podcast. É um preconceito velado que ninguém liga. A galera do Sul não tem voz ativa, cara. Cara, o podcast é dominado por baianos, cara. Ditadura baiana. Foda. Bom, acho que é isso. É assim, os sulistas trabalham e os baianos pegam os créditos pra eles. Ué, isso que eu parece Sul livre, o Sul é meu país. Sul é meu país. Com esse recado a gente se despede de vocês. Não esqueça que algum dia aí da eleição, vote no Osmário, menino pobre. Obrigado a todos. Abraço. E vai, Corinthians. Falou! Falou!